crise que o Brasil está enfrentando nos últimos anos, os reflexos estão por toda parte. Desemprego, inadimplência, estados endividados. Por isso, a necessidade de ajustar as contas, controlar as finanças, é sempre bem-vinda. E esse ajuste pode começar com cada um, individualmente, através da educação financeira. A educação financeira ela é um conjunto, uma combinação de conhecimentos, né, onde você tem as suas habilidades, as suas atitudes, como é que você gasta esse dinheiro adquirido, o seu comportamento em função de um processo de tomada de decisão, né, e um alcance que estas decisões lhe dão a um bem-estar financeiro, ao quanto que você consegue se planejar durante um próximo período para o bom uso dos recursos financeiros que você adquiriu. Durante o doutorado, o professor de Ciências Contábeis da FURB se deparou com o autor bangladeshiano Muhammad Yunus, conhecido como o banqueiro dos pobres. Um dos livros de Yunus falava sobre os hábitos financeiros de uma comunidade próxima a uma universidade onde dava aula. Inspirado na obra, Tarcísio elaborou um projeto que envolvia a educação financeira com os jovens da cidade de Blumenau. E por que jovens? Eles estão se preparando para o mercado de trabalho. Essa é a grande ideia, a grande sacada é que nós precisamos trabalhar com eles antes. A educação é anterior até ele ter o primeiro acesso, o primeiro salário, né? E buscamos fazer este primeiro levantamento do nível de quanto que eles entendem sobre educação, sobre como priorizar, né? Não apenas consumo de recursos ou uma propaganda consumista, até como nós temos na grande mídia, de que ele esteja preparado para este processo de, ao receber seu primeiro salário, né? Como jovem aprendiz ou como já contratado de empresas, de organizações, que ele saiba como trabalhar isto para consumir bem estes recursos. E outro detalhe, nessa pesquisa foram ouvidos apenas jovens de escolas públicas. Nós temos ali uma classe econômica social menos favorecida também, né? Enquanto que se nós fôssemos aos colégios particulares, onde você já tem uma renda econômica maior, seria natural de nós termos um grande conhecimento sobre educação financeira, pelo suporte familiar de ensino que se tem, né? Não que você não tenha também lá na periferia, ou nos bairros, pessoas formadas, é claro que tem, né? Mas há um grande número de que estudam em escolas públicas que não têm essa condição. A pesquisa foi realizada durante o ano passado e ouviu um pouco mais de 1.900 jovens de 14 escolas públicas na cidade de Blumenau. Foram ao todo 20 questões respondidas por esses estudantes que dão uma ideia de como eles usam dinheiro. Christian está fazendo doutorado em Ciências Contábeis, mas em outra área que não está diretamente relacionada à pesquisa. Mesmo assim, aceitou o convite de Tarcísio em participar, desenvolvendo o questionário. A gente desenvolveu um questionário com base em outros trabalhos que abordaram educação financeira. Um questionário aí com questões que envolveram aspectos individuais da pessoa, né? Como gênero, idade, renda familiar, né? Bairro de residência. Até porque essas informações, na nossa percepção, elas podem influenciar a percepção do jovem em relação a algumas questões financeiras, né? Além de Christian e Tarcísio, o professor da Mackenzie de São Paulo, Wilson Nakamura, e o aluno do doutorado, Marcelo Gorla, participaram da pesquisa, que teve o financiamento do CNPq e da Fundação Fritz Miller. Sem qualquer interferência externa, os estudantes responderam espontaneamente às questões, e o resultado surpreende, como o envolvimento do jovem na situação financeira de toda a família, e certa independência com o próprio dinheiro. Fomos até uma escola no bairro Texto Salto para conversar com alguns estudantes que participaram da pesquisa. Uma das perguntas do questionário foi a responsabilidade do jovem em apresentar como ele está usando o dinheiro para os pais ou responsáveis. Quase 40% dos entrevistados não precisam explicar o que fazem com o dinheiro. Quando eu vou sair, eles falaram o que tu vai gastar, ou quando eu volto, dependendo do quanto eu gasto, eles perguntam onde. Mas é só se eles perguntam, realmente, eu não vou e explico assim pra eles.
A minha mãe, eu acho, tipo, como ela sabe que eu já tô crescendo, eu já amadureci, ela sabe que eu tô virando independente, então ela não pede muita explicação no que eu gasto, mas se eu gasto demais ou alguma coisa, ela quer saber onde que foi que eu coloquei aquele dinheiro que eu recebi, porque eu tenho, tipo, minhas obrigações para até ajudar em casa, então eu não posso também extrapolar nos gastos que eu faço. Você tem um planejamento, mas não precisa dizer como é que está gastando, né? O que o jovem precisa explicar, professor? É construção do conhecimento, né? A educação financeira, ela vem de discutir com quem tem uma experiência maior. É questão de aprendizagem, né? De que você, conversando com os pais, você ganha tempo nessa formação do conhecimento. Você não precisa passar por todo o trabalho que os pais passaram para construir, para ter a sua casa, para ter seu automóvel, para ter uma condição melhor. Se o jovem não precisa explicar como usa o dinheiro, por outro lado, mais da metade dos entrevistados responderam que na hora que a família compra algum produto ou bem para o uso comum de todos, a opinião do jovem é considerada quando solicitada. Eu acho que nossa opinião, quando qualquer pessoa vai comprar alguma coisa, é importante, porque a gente também mora naquele meio, então é importante que a gente dê opinião se a gente vai gostar que compre aquilo lá, um sofá novo, não sei. É importante, porque a gente está ali no meio também. A independência do jovem com dinheiro está evidenciada em outra questão. Mais da metade dos estudantes ouvidos decidem por si só como e o que fazem com o dinheiro. Tipo, o dinheiro é meu, tipo, eu gasto aonde eu quero, mas tipo, é onde eu planejo gastar, sabe? Tipo, eu tenho um compromisso de ajudar com um valor X em casa, que eu ajudo com esse valor X, eu ajudo, o resto é meu dinheiro, eu não preciso dar explicação para eles no que eu vou gastar ou não. Você tem um processo de planejamento, você tem um processo de discussão com a família, né, de como gastar, mas o efetivo desembolso, ele acaba sendo pela pessoa, né, pelo jovem, e ali pode ter um descompasso, né? Quem sabe disso em função de uma resistência dele de prestar contas depois. Não, mas nós planejamos, nós conversamos como gastar e você não gastou conforme o planejado, aí uma resistência do jovem de conversar com os pais sobre como é que ele gastou esse dinheiro. Se os próprios jovens decidem o que vão fazer com o dinheiro, pelo menos a maioria sabe no que gastar. Um pouco mais de 40% deles responderam que são cautelosos, gastando somente quando for necessário. É bom que ele seja cauteloso, é bom que ele seja em função de que nós temos uma instabilidade, né, no mês, no semestre, no ano. Então eu preciso ser cauteloso porque algo inesperado pode acontecer durante. O fato inesperado me leva a um consumo maior de recursos. E aí também inesperado. Então eu preciso ter cautela, eu preciso ser prudente no uso destes recursos. A pesquisa também mostrou que o conhecimento dos jovens sobre a educação financeira vem basicamente da família, com mais de 45% das respostas. Nesta mesma pergunta, a escola ficou apenas com um pouco mais de 9% na terceira posição. Na verdade, a família ajuda a conciliar como a gente vai gastar o dinheiro, porque ela é a base, né? A gente está convivendo com ela. A escola também ajuda, mas geralmente é a família que ajuda a conciliar bem certinho onde que a gente vai gastar ou não o nosso dinheiro. Então o teu conhecimento, tu acha que foi por causa da tua família? Sim. Desde criança tu ganhava uma mesadinha assim? Sim, sempre tive que saber bem para onde iria gastar ou não, né? Sempre fazendo economia, não gastando tudo de uma vez só. Os pesquisadores deixam claro que é na família que a educação financeira deve começar primeiro. Mas recentemente o projeto de lei na Assembleia Legislativa do Estado, que incluía a educação financeira na grade curricular das escolas catarinenses, foi apresentado aos deputados. Só que a proposta não foi adiante. A implantação deste projeto de lei, ele daria uma ajuda fortemente para a economia, né? Nós temos um impacto direto da inadimplência, então, já que a economia, o comércio entende como uma inadimplência, de uma diminuição de inadimplência
para todo o mercado, né? Então, isto seria fundamental se nós conseguíssemos diminuir este grau de inadimplência por um melhor detalhamento e perfil das pessoas no consumo de recursos. Eu vou comprar de acordo com o meu planejamento, de acordo com as minhas condições e que eu consiga ter um norte, né, financeiro para os próximos períodos. Por esse período, essa institucionalização da educação financeira contribuiria sobremaneira para as pessoas e para o mercado, para a economia de uma forma geral. A pesquisa concluiu que há evolução de como o jovem lida com o dinheiro, mas muitas arestas precisam ser aparadas. Na nossa percepção, pelos resultados da pesquisa, o que precisa melhorar é a conversa dos pais com os alunos, a cobrança dos pais com os alunos, filhos no caso, né? A cobrança da própria escola em trazer alguns aspectos de discussão da educação financeira inserido em disciplinas como matemática, dá para se inserir discussões de educação financeira. Disciplinas como história também podem trazer questões da educação financeira, não com forma de cálculos, mas uma trajetória histórica da educação financeira para demonstrar para os alunos um perfil diferenciado, para eles criar um conhecimento mais maduro sobre a questão, né? Então você pode, em estatística, trazer questões de educação financeira, não precisamos ter na escola uma disciplina específica sobre isso. Você pode inserir na grade de outras disciplinas algumas discussões, né? Além do envolvimento com a família, né? O pai e a mãe são importantes, e a família é importante na hora de criar um diálogo em casa para tentar remeter aos filhos uma educação financeira mais saudável para eles não sofrerem no futuro, né? Para que desde cedo, com planejamento e diálogo, o jovem que vai virar adulto tenha uma vida responsável, sem grandes riscos financeiros. Ele precisa planejar o uso desses recursos e discutir o uso desses recursos, né? Então, eu vou planejar o que ganho, com o que eu vou gastar. Eu preciso planejar a forma de como eu vou gastar também. Se vai ser à vista, se vai ser parcelado, dentro do meu controle dos próximos meses, né? Mas o ponto principal seria a discussão sobre a educação financeira. Essa seria a tônica que nós queríamos promover, que tenhamos mais diálogo entre as famílias e por parte promovido então pelas escolas, né? Ou ainda como não institucionalizado, mas pelas famílias. A questão principal seria o diálogo sobre educação financeira.